Que a graça e a paz de Jesus seja conosco, em nome de Jesus. Dando sequência no nosso culto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 9. João, capítulo de número 9, versículo de número 1 ao versículo de número 7. João 9, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz no mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós já temos de termos cultuado, glorificado o Teu nome com cânticos espirituais. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Teu Espírito já tem falado conosco, já tem passeado entre nós, ó Deus, e nós sabemos que o Senhor é quem está conduzindo todas as coisas nessa noite para que elas glorifiquem o Teu santo nome. E mais uma vez, na leitura da sua palavra, na exposição da sua palavra, nós rogamos que o Senhor fale conosco. O Senhor usa a minha vida, apesar de mim, apesar das minhas falhas, mas que eu possa ser nada mais do que um instrumento nas tuas mãos nessa noite. É assim que nós pedimos e colocamos as nossas petições diante do teu altar em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, não é a primeira vez que eu prego no Evangelho de João aqui com os irmãos. E eu confesso que dentre os evangelhos escritos nas diversas perspectivas no Novo Testamento por alguns dos discípulos de Jesus, o Evangelho de João é o que mais me chama a atenção. É um dos meus prediletos dentro do Novo Testamento. Porque o Evangelho de João, ele traz um paradoxo extremamente interessante quando nós o lemos. Ele traz a perspectiva de um homem que tinha a intenção muito clara e muito objetiva, e a gente consegue ver isso desde o primeiro versículo do capítulo 1 de João, de mostrar que um homem chamado Jesus de Nazaré, ele não era simplesmente um profeta, um mestre, ele não era um pai, ele não era somente um amigo, ele não era somente um professor, mas ele era o próprio Deus encarnado na pessoa do Filho. E ele mostra isso logo no versículo 1 do capítulo de João, você sabe, você conhece bem, desde o princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e ele então vai mostrar ao longo do seu texto que Jesus é esse verbo. Mas por que um paradoxo, como eu disse? Porque a intenção do autor é muito clara, mostrar que Jesus, o Nazareno, era Deus. Mas o livro de João, o Evangelho de João, é o evangelho que mais relata encontros humanos de Jesus. É o evangelho mais humano que nós temos dentro das Escrituras. É o evangelho que mais conta sobre encontros ao longo dele, que Jesus teve com pessoas. Que Jesus teve com pessoas das mais distintas classes, com várias questões, com inúmeros problemas diferentes. Esse Deus que está querendo ser manifestado, que está sendo manifestado pelo autor, é o Deus que mais se encontra com o ser humano. E eu penso que isso é muito lindo, é muito bonito de nós entendermos no Evangelho de João.
porque, e eu percebo muito isso agora, estudando teologia, com irmãos que vão se tornar pastores das nossas igrejas futuramente, o quanto nós podemos cair na tentação de transformar o evangelho em mera filosofia, em meros conceitos, em meros princípios, e elevar o evangelho a uma condição tão pequena, um evangelho tão inofensivo, um evangelho tão frágil, quando nós colocamos o evangelho de Jesus na posição de mera filosofia, doutrina e sistemática. Meus irmãos, o evangelho ele trata do ser humano. O evangelho trata de gente. Jesus fedia gente, no melhor sentido do termo. E nós precisamos ter isso em mente, de que o evangelho fala de pessoas, o evangelho fala de nós, o evangelho trata do ser humano, da espécie humana. E isso é importante que nós pensemos e reflitamos. E nesse texto de forma particular, Jesus tem mais um dos inúmeros encontros que ele tem dentro do contexto do Evangelho de João. Você vai lembrar de outros encontros, você lembra do texto da mulher samaritana, né? É um texto famoso dentro do contexto do Evangelho de João. Você vai lembrar de um pai que tinha o filho possuído por um demônio e estava desesperado, e ele tem um encontro com Jesus. E aqui nós temos um cego, uma pessoa com uma deficiência na visão, nos olhos. E a Bíblia vai dizer que esse cego, ele não era um cego que se tornou cego ao decorrer da sua vida, mas ele era um cego de nascença. E o texto vai dizer, e você vai perceber no capítulo 8, que Jesus tinha acabado de sair de um conflito. Jesus estava sendo ameaçado de ser apedrejado por fariseus. Ele sai da sinagoga correndo, e o texto vai dizer que quando ele sai da sinagoga, ele se depara com um cego de nascença. E os discípulos, quando percebem que Jesus olhou para esse cego de nascença, percebeu esse cego de nascença, os discípulos fazem uma pergunta muito estranha. Parece ser estranha para nós, mas para eles não era tão estranha. Senhor, quem pecou para que ele nascesse dessa forma? Quem pecou para que ele tivesse essa enfermidade? Você vai se lembrar que no Antigo Testamento era muito comum as maldições hereditárias, punições hereditárias imputadas pelo próprio Yahvé, pelo próprio Senhor no Antigo Testamento. Então eles queriam achar um culpado, um responsável para que aquele homem tivesse nascido daquela forma. E Jesus tem uma resposta, ao meu ver, muito, muito interessante. Ele vai dizer que ninguém havia pecado. Ninguém havia pecado, mas que aquele homem havia nascido daquela forma para que se manifestasse nele as obras do reino de Deus, essas obras que deveriam ser realizadas enquanto o dia ainda existia, porque a noite viria. A noite aí é sinônimo de morte, ou seja, essas obras precisavam ser manifestadas na vida daquele homem, o Senhor deveria ser glorificado através das obras do reino de Deus, enquanto haveria dia. Jesus está trazendo algo para nós aqui com essa resposta. Então, no decorrer do texto, se você for ler todo o capítulo 9, nós não vamos até o versículo 41 do capítulo 9, mas você vai ver que esse homem, ele é curado, Jesus manda ele ir a um tanque lavar os seus olhos. Jesus havia colocado lodo nos seus olhos, ele vai ao tanque, ele é curado, e depois disso os fariseus, os mestres da lei tiveram muito problema, porque conheciam aquele cego de nascença, depois viram que ele estava vendo, e ele começou a testemunhar sobre isso, e os fariseus inclusive chamam os pais dele, falam assim, seu filho era realmente um cego de nascença? Chama os pais, e os pais falam, sim, a gente sabe que ele era cego de nascença, a gente só não sabe dizer o que aconteceu para que ele deixasse de ser cego. Na continuação, a gente vai ver que no final do capítulo 9, aquele homem crê no Senhor Jesus, confessa o Senhor Jesus, e nós temos ali o final do versículo 41. Mas como eu disse, nós vamos nos atentar no versículo de número 1 a 7, e eu quero trazer para nós, através desse encontro, alguns ensinos, alguns princípios do Evangelho de Jesus Cristo, que talvez possa te fazer lembrar do verdadeiro propósito seu e meu como discípulos de Jesus Cristo, como aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, tá? Em primeiro ponto, então,
O encontro com o cego de nascença, de Jesus com o cego de nascença, nos ensina que nós precisamos olhar, nós precisamos ver o próximo. Olha que interessante o versículo 1. Caminhando Jesus, o texto vai dizer, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Irmãos, o olhar, ele tem um poder de comunicação muito grande. O olhar é algo interessante. O olhar é sinônimo daquilo que o nosso rosto reflete e daquilo que nós estamos pensando. Na semana passada eu tive a oportunidade de acompanhar minha esposa. Ela foi convidada para palestrar numa igreja em Campinas, igreja presbiteriana do Campos Elíseos, e ela foi falar sobre conexão de casais na perspectiva da medicina. E ela levantou um dado, um estudo interessante de casais que estão tão conectados, tão próximos, que as suas ondas cerebrais ficam parecidas e eles conseguem se comunicar com os olhos. Talvez você já tenha tido essa oportunidade dentro do seu contexto. Você está num contexto social, você está olhando para sua esposa, alguém fala alguma coisa, só de você olhar para ela, só dela olhar para você, você já sabe exatamente o que ela está querendo dizer dentro daquele contexto, né? Isso é interessante, porque os olhos comunicam, os olhos falam. Alguns vão dizer que algumas pessoas têm o olhar altivo, não é? Alguns vão dizer que alguns têm o olhar de soberba, enfim. Ou seja, o olho, os olhos comunicam. Os olhos, a expressão, são sinônimos aí. E eles refletem algo que está na mente. Nós, como pregadores aqui, temos um grande desafio, que é olhar para cada um de vocês e muitas vezes nós percebemos e sabemos o tom do que está acontecendo só pelo olhar. Não só pregadores, mas qualquer palestrante sabe do que eu estou falando. Os pastores, quem já teve a oportunidade de pregar, sabe que nós conseguimos ter essa comunicação. Parece uma pregação onde só o pregador está falando, mas a gente tem uma troca aqui com os olhares. E isso é muito interessante. Eu não estou falando isso para você mudar seu olhar e ficar preocupado, tá bom? Mas, de fato, o olhar comunica. E esse texto, nesse conceito aqui, quando o texto bíblico fala que Jesus estava caminhando e ele viu um homem de nascença, o termo no grego aqui é eiden, que significa notar. É interessante porque Jesus não somente viu por ver, Jesus notou aquele homem. Jesus de fato notou, ao ponto de notar de tal forma, com uma expressão de realmente se preocupar olhando para aquele homem, que os discípulos olharam para Jesus e disseram, mestre, quem pecou para aquele cara ter nascido assim? Porque os discípulos perceberam o olhar de Jesus, o olhar de Jesus comunicou naquele contexto. E é interessante, irmãos, porque Jesus olhou, Jesus notou, mas os discípulos que estavam andando com ele não. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez que os discípulos estão caminhando com Jesus e quem de fato olha, quem de fato percebe a necessidade, quem enxerga a opressão, quem enxerga o necessitado, quem sofre junto do ser humano é Jesus na sua caminhada. Não é a primeira vez que isso acontece. E se não fosse suficiente não somente terem notado uma pessoa que precisava de algo ali, os discípulos fizeram uma pergunta, como aqui tirando a sua responsabilidade. De quem que é a culpa, Senhor, para ele ter nascido dessa forma? Ao longo do Antigo Testamento, a gente também percebe essa linguagem antropomórfica que nós dizemos na teologia, onde quando Deus é chamado a atenção dentro de um contexto, seja um salmo, seja uma oração, seja um sofrimento do seu povo, a Bíblia vai dizer que Deus se inclina e olha para o seu povo. Todas as vezes que o Senhor olha é porque Ele se importa. É um olhar de importância, é um olhar que significa algo mais profundo. Deus olhou para Israel, quer dizer que Deus se preocupou com Israel. E foi assim com você, foi assim comigo. Em algum momento nós fomos notados, em algum momento o Senhor te viu, na sua angústia, no seu sofrimento, nos seus movimentos de querer encontrar a verdade absoluta da sua história, da sua jornada, nos momentos em que nós
estávamos mais necessitados, o Senhor é quem nos olha, é quem nos vê, é quem nos enxerga. Se você, na época de colégio, foi um aluno, uma pessoa que era o mais despercebidinho ali na sala de aula, não fazia parte da turma dos famosos ali no colégio, dos populares, talvez esse momento em que o Senhor te notou, te viu, foi tão difícil de você absorver. Eu sei porque eu tenho caminhado com um amigo e ele disse que essa era uma das questões dele. Ele nunca conseguia conceber no começo da sua conversão que o Senhor, o Criador de todas as coisas, havia notado ele, por já ter um histórico de não se sentir notado, não se sentir visto, se sentir invisível dentro do seu contexto. E os discípulos têm essa mesma prática, uma prática que muitas vezes nós temos, de não enxergarmos o outro. Mesmo sabendo que um dia o Senhor nos enxergou, um dia o Senhor nos notou, um dia Ele olhou para mim e para você. E muitas vezes o nosso movimento é o mesmo dos discípulos. Quando nós vemos o necessitado, a gente quer saber de quem é a culpa. E talvez a gente goste de dizer que a culpa é dele, né? Eu entendo completamente nós passarmos aqui por São Paulo, passearmos e termos medo muitas vezes de nos aproximarmos de determinados locais, mesmo que nós nos entristeçamos com os necessitados, moradores de rua, mas nós tememos pela nossa família, pela nossa segurança, e eu entendo completamente. E o ponto dessa mensagem não é esse. O ponto é que muitas vezes nós simplesmente nem vemos, nem notamos, nem nos preocupamos. E não só com o de fora, às vezes com o de dentro. A gente tem dificuldade de enxergar e de ver. E é isso que o texto está dizendo. Eu lembro quando a barragem de Brumadinho estourou, eu já contei a história, eu estava num treinamento para a liderança da Mocidade Cristã, chamado MPC, alguns irmãos conhecem, Mocidade para Cristo. E o treinamento acontecia em Macacos, pertinho ali de Brumadinho. O que separava a cidade de Macacos da barragem, onde estourou a barragem, era uma montanha mesmo. Se não existisse ali um relevo, uma parte do relevo ali que dividisse e nos afastasse da barragem, com certeza eu também ali estaria na cidade que teria sido alagada naquele momento. E é interessante porque nós estávamos imersos no treinamento, nós não tínhamos contato com internet, nós não tínhamos contato com televisão, mas de fato quando a notícia surgiu, o líder ali do encontro, ele foi ao nosso encontro, foi no nosso alojamento e disse o que estava acontecendo. E o treinamento parou ali, porque nós começamos a unir forças para pensar de uma forma que nós poderíamos fazer para ir ao encontro das pessoas que estariam necessitadas com essa tragédia, e quais eram as necessidades. Mas é interessante porque, em algum momento, eu me recordo disso, nós ligamos a TV para ver o que estava acontecendo. E a primeira informação que o jornal passou, e a primeira preocupação, ali no contexto ali do noticiário, era tentar identificar o que tinha acontecido, quem tinha errado. E aí começou, fazia muito tempo que a barragem não era vista, não era monitorada, não tinha ali a sua infraestrutura sendo controlada, enfim, muitas perguntas foram levantadas. Ou seja, de quem é a culpa? E muitas vezes, essa é a nossa pergunta, de quem é a culpa? E fica nisso, a gente só quer satisfazer essa curiosidade. Quem é o culpado? É o governo? São as pessoas? É o pecado? A culpa é do pecado. O mundo jaz no maligno. E muitas vezes nós nos deparamos como os discípulos e não enxergamos as pessoas da forma que Jesus pede. Vamos ser sinceros, irmãos. Nós precisamos aprender com Jesus nesse primeiro movimento, que nós precisamos dar esse olhar de importância, porque o Evangelho fala de humanidade, e eu e você somos humanos, e nós vivemos num contexto de seres humanos. A igreja é composta por gente, por pessoas que têm dificuldades, necessidades, tristezas, dia sim, dia não, problemas de saúde, problemas financeiros. Eu fiquei muito feliz hoje de ouvir a Flávia, a missionária Flávia, pela manhã, porque parece que a nossa irmã, por uma graça de Deus, um chamado de Deus para a vida dela, agiu na contramão. Ela olhou para a gente que talvez
nós olhamos, nós também nos entristecemos, refugiados, pessoas que estão passando necessidade, mas ela teve um chamado a mais, ela teve um calor a mais no coração, uma motivação a mais no coração, e ela foi ao encontro, ela foi resolver um problema que talvez não parecesse ser dela, porque a Flávia, pela graça de Deus, ela viu, ela enxergou, ela se importou, ela notou aquelas pessoas, e hoje ela consegue servir essas pessoas necessitadas. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender, que nós aprendemos com o encontro de Jesus com o cego, é que nós precisamos enxergar o nosso próximo. Nós precisamos enxergar o outro. E talvez o outro esteja aqui na igreja, talvez o outro esteja lá de fora. Nós precisamos nos importar. O segundo ponto que nós podemos aprender com esse encontro é que o encontro com o cego de nascença nos ensina que sermos igreja, sermos discípulos também é termos obrigações. Olha o versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus Cristo ensina que essa responsabilidade, ela precisava existir à medida que nós notamos, à medida que enxergamos, e essa responsabilidade, ela precisa ser realizada enquanto é dia, a noite vem, e eu já disse, a noite é uma associação com a morte, ou seja, enquanto nós temos vida, enquanto temos saúde, enquanto o Evangelho ainda nutre as nossas almas, o nosso ser vivente, nós temos a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, de fazermos e realizarmos as obras do reino de Deus enquanto é dia, enquanto temos condições. O teólogo Hendrickson, quando ele comenta esse texto, ele vai dizer que 3 são as atitudes de alguém que está realizando e tem intenções de realizar essas obras, né? 2 delas são equivocadas. Ele vai dizer que uma delas pode ser você conhecer o problema, entender a realidade e atirar pedras caso a inveja seja despertada, e ele faz uma associação com o versículo 8, 59, aí quando Jesus recebe a inveja dos fariseus, e então eles pegam pedras para atirar nele. Ou então, em segundo ponto, a gente pode satisfazer a nossa curiosidade, se de certa forma a pessoa despertar esse interesse para nós, ou seja, nós podemos só perguntar para saber o que está acontecendo, satisfazer a nossa curiosidade e lavar as nossas mãos, ou nós podemos, como Cristo fez, amar e amparar e ajudar o nosso irmão que está do nosso lado. Mas sabe o que é mais bonito nessa afirmação de Jesus? Ele não diz que somente nós teríamos essas obrigações, ele diz, façamos as obras que o Senhor deseja para nós enquanto é dia. Jesus está se colocando no pacote. Ele está dizendo que nós teríamos a presença dele enquanto nós realizássemos essas obras, porque essa obra também é dele, ele faz parte dessa obra. A obra de quem me enviou, a obra de quem já me enviou para uma obra. Jesus está falando assim, olha, vamos montar um time aqui, vamos montar um elenco aqui, um time de futebol, para a gente poder realizar as obras do meu Pai que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem. E é a mesma linguagem que ele usa na grande comissão. Na grande comissão, ele vai dizer que enquanto vocês estiverem fazendo discípulos, eu estarei convosco. Nós não somos chamados para ter essas obrigações de anunciar o Evangelho, de ir ao encontro do necessitado, de se preocupar em enxergar um irmão que está aqui, um irmão que está lá fora, uma pessoa, a necessidade, a escassez, sozinhos, porque o Senhor Jesus estará conosco realizando essa obra que é do seu Pai, que também o enviou para realizar uma obra. Irmãos, é lindo perceber como Jesus está preocupado com o nosso coração, com a nossa vida e com as nossas necessidades. Jesus está replicando algo que o seu Pai já tinha feito várias vezes e tinha manifestado isso no Antigo Testamento. Ele está olhando, percebendo e assumindo a responsabilidade de cuidar
e assumindo a responsabilidade de fato, saciar as necessidades daquele que está oprimido, daquele que está necessitado. Irmãos, nós somos chamados, num segundo ponto, a termos obrigações. Nem que seja uma oração, nem que seja uma palavra de conforto, nem que seja um abraço. Nós somos chamados a olhar, se importar e assumir a responsabilidade, e não colocá-la sobre outro. Talvez você já tenha ouvido a expressão síndrome de Adão. O que é uma pessoa que tem a síndrome de Adão? O que foi que Adão fez? Assim que o pecado foi instaurado e Deus aparece ali no jardim e ele confronta o casal, Adão vai dizer, olha, foi a mulher que tu me deste, né? Ou seja, a responsabilidade do BO é dela, não é minha. Mas o que é mais interessante é que em nenhum momento da Bíblia você vai ver uma afirmação dizendo que o pecado veio de Eva. O pecado veio de Adão, a responsabilidade era dele. É como se Deus estivesse falando, meu irmão, homem, macho, a responsa é sua. A responsa é sua. Muitas vezes é assim que nós temos que agir, irmãos. Espera aí, a responsabilidade é minha. Eu tenho condições, eu posso separar um tempo, eu posso ser um instrumento de Deus, eu posso ser a mão de Deus. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor aqui. E a ceia, ela precisa ser uma das maneiras de se vivenciar esse momento tão simbólico, é discernir o corpo, é perceber o corpo, é conhecer o corpo, é sentir parte do corpo. Nós precisamos olhar para o lado, muitas vezes, tomando a ceia. Assim como nós olhamos para cima, nós também olhamos para o lado. Porque nós temos irmãos, pessoas, seres humanos aqui, que estão partilhando desse momento tão especial, que também foram vistos pelo Senhor, assim como você, na escuridão do seu quarto. Enquanto talvez você se sentia invisível, o Senhor olhou para você, o Senhor olhou para o seu irmão, e o Senhor te chama a olhar e assumir a responsabilidade. Terceiro ponto, terceiro e último ponto. O encontro com o cego nos ensina quem Cristo é, quem Jesus é. Depois de Cristo ensinar, através do encontro com o cego, que como discípulos nós devemos ter o olhar preocupado, nós devemos assumir as responsabilidades, termos obrigações com o próximo. Agora, ele ensina que com esse encontro ele queria se revelar, ele queria mostrar quem ele era. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Em todos os encontros de Jesus, em todos os milagres de Jesus, existe um propósito. Existe uma motivação. Jesus nunca curou por curar. E isso é interessante, porque você vai ver momentos em que ele ora para que a cura aconteça, momentos como esse em que ele aplica lodo nos olhos de um cego, e ele não precisava fazer isso, mas ele o faz para que esse cego voltasse a ver, e você vai ver momentos em que a pessoa nem fala com Jesus, toca nas vestes e é curada, e sente o poder, e recebe o poder. O que isso nos ensina? Que Jesus tinha um propósito acima e mais importante, uma intenção em tudo o que ele fazia. E quando ele então pede para que esse homem vá ao tanque de Siloé lavar os seus olhos para que ele voltasse vendo, ele estava querendo mostrar para aquele homem que acima da iluminação que ele estava trazendo para os seus olhos físicos, aquele homem precisava entender que ele era Senhor e que se ele o obedecesse, ele poderia experimentar a verdadeira luz para a sua vida. Ele poderia de fato enxergar o verdadeiro caminho da sua jornada, obedecendo a voz daquele que ele precisava, a partir daquele momento, reconhecer como mestre. Jesus está dizendo, olha, eu posso curar você, não somente da sua cegueira, mas se você ouvir as minhas palavras, as palavras do bom pastor, você vai experimentar algo muito superior do que essa cura terrena e física, que eu também tenho poder para realizar e fazer na sua história. E aquele homem vai ao tanque de Siloé, e ele é
curado. Ele obedece Jesus e ele é curado. Ele é curado. É interessante porque lá na frente, você vai ver isso lá no versículo 35 a 38, aquele homem de fato tem a sua consciência clareada acerca de quem Jesus é. Ele vai dizer, o texto vai dizer, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, ele perguntou, crês tu no Filho do Homem? O cego responde, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Aquele cego não tem somente uma cura física, mas ele tem uma transformação regeneradora para a sua jornada, a sua história. Eu estou tendo o privilégio e a oportunidade de acompanhar dentro do meu contexto familiar a conversão de uma pessoa. Eu estou falando privilégio e oportunidade porque isso não é muito comum, parece, né? Qual foi a última vez que você viu uma conversão genuína? Alguém que você conhecia a semana passada e essa semana essa pessoa já é outra pessoa. Ela fala do Evangelho, ela está apaixonada pelo Evangelho, ela creu em Jesus e você fica estarrecido com essa notícia e muito feliz. Se você e eu nos importamos de fato com isso. E eu estou tendo esse privilégio, essa oportunidade e, irmãos, de fato é algo maravilhoso, é algo assim, muitas vezes me emociona pensar na vida dessa pessoa, porque de fato era uma pessoa que muitas vezes se colocou diante de mim e disse, olha, eu tenho vontade de crer, eu tenho vontade de enxergar isso que você enxerga, de acreditar nisso que você crê, mas eu não consigo, faz até sentido em alguns pontos o que você fala, mas eu não consigo crer. E eu falava isso muito para minha esposa, eu já dizia, eu tenho certeza que Deus já está operando. Porque alguém dizer que quer crer, colocar Deus à prova dessa forma, mas que não consegue e faz sentido não conseguir, nós sabemos, a nossa doutrina ela é muito bem embasada em dizer que a salvação ela é um dom, é um dom de fé que Deus entrega. Essa pessoa da minha família, então, ela teve uma transformação de uma semana para outra, e já tem pelo menos uns 5, 6 meses que eu tenho acompanhado ele, e ele tem cada vez mais se aprofundado no Evangelho, cada vez mais sedento, mais perguntas, mais livros, eu nem sei te falar quantos livros ele já engoliu nesse tempo, de Bíblia, de teologia e de coisas, porque ele está apaixonado pelo Evangelho. A luz de Cristo brilhou na consciência dele. Uma pessoa que queria crer, mas estava com as escamas nos olhos, estava com a mente obscurecida, a consciência cauterizada. E Jesus, então, como a luz do mundo, como foi luz do mundo para esse cego, como foi luz para a sua vida, para a sua história, como continua sendo luz na nossa história, na nossa jornada, foi luz para a vida desse meu parente. E eu acredito plenamente que o Senhor continuará se manifestando como a luz desse mundo para outros e outros, até o dia que Ele venha. Irmãos, o encontro com o cego de nascença nos ensina que Jesus quer se revelar, que nós precisamos conhecê-lo e reconhecê-lo como luz na nossa história, na nossa jornada. E esse Jesus que se revelou para o cego se revela ainda hoje. E você precisa crer nisso, você precisa crer nisso com todo o seu coração, porque às vezes nós temos vergonha de anunciar quem Cristo é, para alguém que está necessitado, talvez primeiro porque a gente não enxergou, não se preocupou, talvez em segundo lugar porque a gente não reconheceu que essa responsabilidade, essa obrigação é nossa, e talvez em terceiro lugar, e esse para mim é o mais triste, você talvez nem creia mais tanto, com tanta convicção de que Cristo tem poder para ser luz na vida de alguém e transformar uma realidade do zero ainda hoje, nos dias de hoje. Talvez você ainda não creia que famílias nesse colégio podem ser transformadas e essa igreja um dia pode estar lotada de gente sedenta por Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, se a gente não acreditar nisso, vã é a nossa fé. Para quê? O que eu estou fazendo aqui? O que a gente faz na igreja? Não faz sentido. Se a nossa esperança se esvaiu dessa forma, se a gente não reconhece Jesus como aquele que é luz e continua sendo luz
para que a gente tem essa fé? Meus irmãos, Jesus ainda é o mesmo que te salvou e te encontrou. É o mesmo que salvou a vida de um cego, transformou um cara que era cego de nascença. O pai e a mãe dele não faziam ideia do que tinha acontecido. Pois esse menino era cego, eu lembro, lá em casa. Não é mais, porque no reino de Deus não tem cegueira. No reino de Deus não tem catástrofe. No reino de Deus não tem dor, não tem mazela. E Deus nos chama para olhar para as mazelas e sermos agentes de redenção diante das mazelas dessa sociedade, diante do seu vizinho que está precisando de ajuda, diante de uma pessoa que você conhece que está se afundando nas drogas, está se afundando, crendo em tudo que é coisa, um panteísta, a árvore é Deus, e a sua alma está indo embora. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o mesmo. Na continuação do texto, é interessante porque quando Jesus pede para ele ir para o tanque de Siloé, o tanque de Siloé é muito simbólico, é um tanque que ele era conectado às fontes de Gion, uma cidade ali da região, e essas fontes elas foram construídas justamente para trazer uma fonte de água inesgotável nos momentos de escassez, que pudesse vir uma escassez dentro do contexto de Jerusalém, ali dentro dos muros de Jerusalém. E esse tanque, e a Bíblia vai dizer isso, ele quer dizer enviado. Jesus não envia esse homem ao tanque por acaso. Jesus estava dizendo, olha, você vai ser curado por uma fonte de águas, e assim como eu que fui enviado pelo Pai, estou curando você como água viva, como aquele que tem a fonte de água também. Estou não somente tirando a sua cegueira física, mas abrindo os olhos do seu coração para a realidade espiritual, para a salvação que há ao confessar o meu nome, Jesus, como Filho de Deus, como Cristo. Irmãos, a purificação daquele homem, a vida transformada daquele homem, é o que de fato deve impactar a nossa vida hoje. É o que nós devemos refletir nos dias de hoje. O encontro com o cego de nascença nos ensina que nós precisamos enxergar o nosso próximo, porque Cristo nos enxergou. Nos ensina que nós precisamos ter obrigação com o nosso próximo, porque Cristo está conosco, assumindo essa obrigação também. E nos ensina que nós precisamos reconhecer quem Ele é, para que a nossa motivação não se perca nessa jornada de agentes de Deus, agentes de redenção, onde quer que nós estejamos. O Senhor se preocupa com você ainda hoje, irmão. O Senhor ouve a sua oração, Ele se inclina e te enxerga na sua oração ainda hoje. Mas Ele também está preocupado com o perdido. E se Ele está preocupado, nós devemos estar preocupados com o perdido. Amém? Que Deus nos abençoe e que a graça de Jesus seja o combustível para você viver isso. Não de uma maneira legalista, porque é obrigado,